Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 ao 48. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Hoje, eu venho aqui mais uma vez, através da palavra do Senhor, trazer uma instrução para o seu coração. Meu irmão e minha irmã, eu quero te agradecer por você acompanhar, os episódios aqui que eu gravo com muito amor para vocês. Hoje, eu estava fazendo um devocional com Deus. E quando Deus ele falou muito ao meu coração, eu resolvi separar esse pequeno trecho, onde está contido no Evangelho de Marcos, onde fala dos diversos ensinamentos de Jesus. E conversando com o Senhor hoje, eu entendi que nós precisamos constantemente buscar os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas procuram a Deus para receber consolo. Muitas pessoas procuram a Deus porque precisam de cura, precisam de refrigério. Mas olha, entenda uma coisa, nós precisamos aprender com Jesus, precisamos dos ensinamentos, precisamos trazer à luz o que Deus ele quer nos instruir, e tudo isso porque nós precisamos corrigir as nossas veredas. Presta atenção nisso que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã, porque quando nós vamos a um médico com alguma gripe, com alguma doença, o médico ele não passa só um remédio para aliviar a dor, ele também passa um remédio para curar a causa do problema. E assim também é as escrituras na nossa vida. Nós não devemos buscar a Deus apenas como um consolo que ameniza a nossa dor, mas devemos também buscar a Deus para receber da parte dele um ensino que nos ajude a resolver a causa do problema. É necessário que a gente busque em Deus maneiras de aplicar ensinamentos na nossa própria vida. E hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a fazer um devocional comigo. Nós vamos hoje caminhar entre essas entrelinhas aqui, entre esses versículos, para perceber a profundidade do que Jesus quis nos dizer. Quando Jesus ele disse sobre os pecados, ele foi muito radical em suas palavras, dizendo que nós devemos cortar uma mão se ela nos levar a pecar, nós devemos cortar um olho se ele nos levar a pecar, nós devemos cortar uma perna, enfim. Jesus ele foi muito radical em suas palavras, mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que nós podemos olhar de uma maneira radical para isso se nós não entendermos a profundidade do que significa o que Jesus repetiu mais de 3 vezes. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Olha só. Se nós lermos esse contexto para alguma pessoa que não tenha uma clareza espiritual, essa pessoa ela vai mesmo dizer: Jesus está sendo radical, eu não vou cortar minha mão, eu não vou arrancar meu olho, eu não vou fazer isso é radical. E Jesus, ele não disse isso a título de verdadeiramente a gente cortar, tá? Mas eu vou usar a expressão de Jesus para trazer para você uma clareza. Presta atenção nisso. No começo de minha conversão, eu já disse em outros áudios aqui para vocês, que eu passei por experiências malignas muito opressoras. Eu olhei nos olhos de espíritos malignos, eles conversaram comigo, eles me oprimiram, eles me assustavam. Eu vivi uma fase na minha vida em que o espanto noturno, ele me oprimia.
Eu vivi uma fase em minha vida que, se eu explicasse para as pessoas tudo o que estava acontecendo, as pessoas me tinham como louca, porque eu passei uma fase em que eu tive um contato muito intenso com o mundo espiritual maligno. Durante esse tempo, os espíritos malignos colocavam as mãos em mim, eles pegavam no meu pé, eles colocavam a mão na minha perna, eles colocavam a mão nas minhas costas, eu sentia eles me tocarem, eles me oprimiam e usavam até mesmo animais para me assustar. Eles faziam inúmeras coisas que, se eu for relatar o meu testemunho aqui, muitos de vocês que nunca passaram por isso podem até duvidar. Mas somente uma pessoa que passa por uma experiência maligna, uma opressão maligna e tem um contato direto espiritual com espíritos malignos, vai entender o que eu estou falando. E por que eu estou usando esse testemunho para falar com você? Eu estou usando esse testemunho porque, nesse contexto que eu acabei de ler, do 43 ao 48, eu li 6 versículos para você. Dos 6 versículos, se eu não me engano, 4 Jesus afirmou, ele repetiu: lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Meu irmão e minha irmã, Jesus, ele foi bem enfatizante quando ele afirmou que no inferno os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Muitos de nós não conseguimos entender a profundidade dessa mensagem porque nunca tivemos experiências malignas e opressoras, não tivemos um contato espiritual com o mundo maligno e por isso nós não entendemos a profundidade do que Jesus quis nos dizer. Mas eu posso dizer a você que quando Jesus disse: se precisar arrancar uma mão, um pé, um olho, para que você não vá parar no inferno, para que você não vá viver essa opressão, faça. Mas Jesus, ele não disse de uma maneira que nós devemos levar ao pé da letra, mas ele quis dizer num peso em que ir parar no fogo do inferno é muito pior do que arrancar uma mão, um pé e um olho. Meu irmão e minha irmã, talvez você não aceite da maneira que eu esteja falando, mas eu vou dizer a você como alguém que vivenciou. Eu não fui parar no inferno, eu não senti como que é. Jesus disse aqui na palavra que eu acabei de ler para você, o fogo inextinguível do inferno. Eu não provei do fogo inextinguível do inferno, mas eu tive experiências que me mostraram claramente que, se fosse necessário arrancar uma mão ou um pé para que eu não vivenciasse no inferno, eu assim o faria, porque a opressão maligna, o fogo do inferno, o que Jesus disse aqui é verdadeiramente assombroso e assustador. E quando eu trago essa mensagem para você, eu não trago isso a título de te amedrontar, de colocar medo ou de fazer você ficar com pensamentos negativos, não. Meu irmão e minha irmã, hoje o meu convite a você é que façamos um devocional esclarecedor, para que assim nós possamos corrigir as nossas ações. Enquanto eu lia esse contexto, eu oro e eu peço sempre a Deus que me ajude a entender o que Ele está querendo dizer. E o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração sobre o que eu preciso corrigir. E eu quero trazer para você que está me ouvindo o que você precisa corrigir. Quando Jesus, Ele fala que se a nossa mão nos leva a pecar, Ele está falando, se você é alguém que tem uma mão leve, se você é alguém que rouba, que pega as coisas dos outros, que usa a sua mão de maneira errada, corte-a fora. Então Ele está dizendo, corrija isso. Não permaneça dessa maneira, porque isso pode te levar ao inferno, ao fogo inextinguível do inferno. E Nara, não fale dessa maneira. Eu não quero ouvir esse tipo de mensagem, meu irmão e minha irmã. É importante que a gente conserte a causa do problema em nossas vidas. Escute o que eu estou te dizendo. Buscar a Deus não é só tomar um remédio para aliviar a dor momentânea. É necessário que a gente conserte a causa do problema. É necessário que você comece a olhar para si mesmo, para suas próprias ações e corrigir o que está errado. Jesus está te convidando a tirar, a arrancar esse pecado da sua vida. Se Ele disse aqui, se o seu pé te leva a pecar, então o que seria isso? Se os seus pés te levam a ambientes errados, onde te leva a pecar, corte esse pecado, sabe? Torne isso algo que você tenha que corrigir. Reflita sobre a sua ação para que você não vá conhecer verdadeiramente o que são esses vermes que nunca morrem e esse fogo que nunca se apaga. Meu irmão e minha irmã, eu estou aqui como alguém que conhece o que é uma opressão maligna, como alguém que já experimentou, já experienciou, e eu posso dizer a você, esse foi o principal motivo da minha conversão. Eu tive um contato espiritual tão forte com o mundo maligno, que eu tive certeza
certeza que lá não é um lugar onde eu quero estar. Eu tive certeza que eu faria qualquer que fosse necessária a mudança em minha vida, para que eu não degustasse desse fogo do inferno. Muitas pessoas, elas duvidam, muitas pessoas negligenciam, muitas pessoas não entendem o que a gente está falando. Elas relativizam a mensagem da cruz, tratam o sacrifício de Jesus como se não fosse nada, ignoram os ensinamentos bíblicos, dizem que professam a fé em Cristo, mas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, estão mais preocupadas com os seus próprios interesses, não compreendem que o mais importante para a gente hoje é verdadeiramente salvar as nossas almas. Meu irmão e minha irmã, a opressão maligna, o mundo espiritual, o que Jesus disse aqui, ele foi radical, ele enfatizou, ele disse: o que for necessário ser feito, faça, para que você pare de pecar, para que você não seja lançado no fogo do inferno. Nós devemos usar essa palavra não a título de nos sentir ofendido. Não se sinta ofendido, não. Não sinta como se eu estivesse fazendo uma palavra muito pesada que vai estragar o seu dia, muito pelo contrário. Receba isso como uma instrução de amor, para que você corrija as suas veredas, para que você tome um novo posicionamento, para que você tome consciência de que o mundo espiritual maligno é real, que o inferno é real, que o pecado pode nos destruir, pode destruir a você, pode me destruir. Meu irmão e minha irmã, Jesus disse aqui: se o seu olho te leva a pecar, o que é isso? Se o seu olho cobiça o que é do próximo, se o seu olho ele lança inveja, se o seu olho está fazendo você pecar, meu irmão e minha irmã, corrija, busque em Deus um novo posicionamento. Nós devemos perguntar a Deus: Senhor, isso que o Senhor está me falando se aplica na minha condição atual? Vamos meditar sobre essa mensagem, vamos fazer esse devocional junto. O Senhor, ele está fazendo uma promessa a nós aqui nessa mensagem. Olha, muitos de nós tomamos posse de promessas boas. Nós dizemos assim: nossa, Deus está prometendo que vai me dar vitória, que vai me dar fartura, abundância, saúde, que vai fazer os meus celeiros, ser fartos. Ok, Deus nos faz essas promessas, mas aqui Deus também está deixando uma promessa. Ele está dizendo claramente que aqueles que continuarem no pecado serão lançados no inferno. Ele está dizendo sim, isso vai acontecer. Mas nós não devemos permanecer da mesma maneira. Devemos tomar essa mensagem como algo que nos leve a uma nova posição. E Nara, hoje você está usando palavras muito pesadas. E Nara, hoje eu não gostei da mensagem, meu irmão e minha irmã. Me perdoe se a verdade dói. Mas eu quero dizer a você com todo o amor do meu coração: eu não desejo a você que está me ouvindo que passe sequer uma hora do que eu passei. Durante mais de 6 meses, eu orei a Deus e eu implorava, e eu orava, e eu jejuava, pedindo a Deus que tirasse os demônios da casa em que eu morava, porque todos os dias, às 6 horas da noite, eles vinham me atormentar. Eles vinham tirar sarro da minha cara, me fazer ter medo, o espanto noturno me perseguia. E eu não via a hora de dormir para parar de sentir eles colocando a mão na minha perna, nas minhas costas. Eu me deitava na cama e eles me oprimiam, eles ficavam pegando no meu pé. E eles faziam aquilo. E nos primeiros instantes eu tinha muito medo, eu chorava, eu li o Salmo 91, mas chegou um determinado momento que eu via que não adiantava eu expulsar, porque eu estava rodeada de pecado. Eu havia pecado tanto que eu estava colhendo as consequências de viver no meio de verdugos. Eu estava assolada entre atormentadores. Eles me atormentavam, meu irmão e minha irmã. Então hoje a minha mensagem não é que você que esteja me ouvindo fique entristecido, que você que está me ouvindo, fale: olha, eu não gostei da mensagem. Não. A minha mensagem hoje é com muito amor, meu irmão e minha irmã, para que você não passe pelo que eu passei, para que você não viva os tormentos em que eu vivi, para que você não tenha que viver como eu. Eu fiquei mais de 6 meses, eu orava e eu me entristecia. Eu me recordo, eu estou contando para você, eu estou me recordando, eu me recordo que quando chegava próximo das 6 horas da tarde, eu me trancava no quarto e eu colocava um louvor para ouvir, porque eu sabia que o louvor afastava eles. Eu sabia que se eu ouvisse um louvor, eles não chegariam perto de mim, porque a frequência divina afasta a opressão maligna. Então eu ficava ouvindo, eu ia tomar banho, eu colocava o celular na janela com louvor tocando o tempo inteiro, porque eu tinha medo que eles viessem atrás de mim. Mas nas primeiras oportunidades que eles tinham, entre um intervalo e outro que eu esquecia de colocar o louvor, eles vinham me atormentar. E à noite, que eu não podia ficar ali com o celular ligado, porque eu tinha uma bebezinha, eu tinha que deixar minha bebezinha dormir, eles vinham me atormentar e eu tinha que ficar ali calada, suportando os demônios me atormentarem na minha cama, me oprimirem.
Então, meu irmão e minha irmã, eu não estou inventando uma história para você. Eu estou te contando o que eu passei. Eu estou te contando, não é o que alguém me contou, não é um testemunho da internet onde todos duvidam. Eu estou falando que eu, Inara, passei por isso. Eu estou te contando algo que eu vivenciei. E Jesus, ele falou nesse contexto que eu li para você. Lá, os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Eu, que tive um contato com o mundo espiritual maligno, que vivenciei essa opressão, esses tormentos em minha vida, sei que Jesus, ele não foi radical em suas palavras, ele estava nos alertando. Então que hoje nós possamos, através desse devocional, perguntar a Deus: Deus, o Senhor está falando algo nessa mensagem que se aplica à minha condição atual? Qual é o pecado, Senhor, que eu venho cometendo, que eu preciso corrigir? Senhor, qual é o meu ponto de vista em relação a isso que muitas das vezes me mantém resistente ao seu ensino? Senhor, o que é que me faz me manter preso a essa mentalidade que não me deixa abandonar o pecado? Senhor, eu estou sendo influenciado pela sociedade que não me deixa enxergar a tua verdade. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar hoje? Pergunte a Deus o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Meu irmão e minha irmã, meu convite hoje a você que está me ouvindo é que não negligencie mais a sua vida espiritual, a sua alma. Sabe, a salvação ela é individual. Eu me lembro que quando eu passei por essa opressão maligna, eu não podia falar para ninguém, porque eu falava para uma pessoa ou outra, mas ninguém acreditava. No momento em que os inimigos eles vinham me oprimir, não tinha nada nem ninguém que podia me socorrer. Só para vocês terem uma ideia, para finalizar a mensagem, eu me recordo que eu procurei um pastor, eu contei para ele, e esse pastor falou: não, mas aqui na igreja você não vai passar por isso, porque aqui nós vamos orar e você vai estar numa frequência e tal. E ele conversou comigo, ele tentou me acalmar, mas os demônios tiravam sarro da minha cara. Enquanto eu estava sentada dentro da igreja, eles vinham pegar no meu pé. E eles me mostravam claramente que não era porque Deus não tinha poder, mas eram os meus pecados que tinham feito isso comigo. É por isso que muitas das vezes eu trago a vocês que estão me ouvindo palavras de ensinamento e doutrina. Muitas pessoas não gostam do que eu falo, não gostam da maneira com que eu desejo ensinar. Muitas pessoas dizem: você nem tem direito de ensinar, mas eu vou dizer a você que está me ouvindo. Eu quero pegar tudo aquilo que Jesus me ensinou e que ajudou na minha vida, que trouxe para mim os tesouros dos céus e compartilhar com você que me ouve, para que você não precise passar o que eu passei. E se caso você esteja passando algo semelhante, que você consiga resolver, solucionar a causa do seu problema abandonando o pecado. Assim é as nossas vidas. Nós vivemos num mundo que é influenciado pelo mundo espiritual. E nós não devemos negligenciar, nós devemos acreditar na verdade. A verdade é: Jesus morreu na cruz para nos salvar. A verdade é: a Bíblia carrega os ensinos que vão nos garantir uma vida de paz. A verdade é que nós devemos abandonar os erros que nos aprisionam e nos oprimem dentro de cadeias espirituais malignas. A verdade é que Jesus não é radical em seus ensinamentos, mas Jesus, ele é alguém que tanto nos amou, que em tudo que ele fez, ele nos ensinou. E hoje eu quero que você que está me ouvindo olhe para si mesmo e decida corrigir este pecado. Não espere, meu irmão e minha irmã, passar pelo que eu passei. Não espere ter um encontro individual com as trevas, onde você olhe demônios nos olhos. Meu irmão e minha irmã, eles são opressores, eles são assustadores e nós não devemos negligenciar a nossa vida espiritual. Então que hoje nós possamos, através dessa mensagem, entender que nós precisamos corrigir a nossa vida, fazer o que Jesus falou aqui: se for necessário corte fora aquilo que te leve a pecar, mas não duvide que existe um inferno e que lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. As trevas são reais, mas o nosso Senhor e Salvador também é, e Ele veio para nos salvar. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela.
Senhor, nós precisamos da sua ajuda, precisamos que nos ajude a nos fortalecer espiritualmente para corrigir as nossas falhas. Senhor, nos dê graça, tenha misericórdia de nós. Afasta de nós todo mal, toda opressão, todo engano. Não deixe que o inimigo de nossas almas nos faça relativizar o pecado. Não deixe que o inimigo de nossas almas nos deixe enganados ao ponto de ter pecados de estimação. Mas nos ajude, Senhor, a corrigir o que está errado, a abandonar o pecado. Nos ajude a ser obedientes à sua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a fazer a sua vontade. Que hoje nós possamos entender a importância de abandonar o pecado, que possamos entender a importância de obedecer a tua palavra, que possamos entender a importância de todos os teus ensinamentos e que a partir desse momento o Senhor toque nesse coração. Toca agora, Senhor. Toca nesse coração, ajude essa pessoa a se posicionar da maneira correta. Liberta ela da escravidão do pecado. Liberta ela das influências erradas. Tire ela, Senhor, dos ambientes errados. Ajude ela a ser guiada pelas pessoas certas. Traga as pessoas certas. Induza ela de maneira estratégica à direção certa. E que em nome de Jesus, a partir desse momento, haja um divisor de águas. Que essa pessoa não se mantenha mais da mesma maneira, mas que ela verdadeiramente corte da vida dela aquilo que leva ela a pecar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.